A porção dessa manhã, Vinícius já iniciou falando que é Toledot, gerações, é a sexta porção, a sexta paraxá da porção da Torá, deste ciclo que se inicia. O interessante é que nessa porção, ele vai centrar aqui para falar de Isaac e também das suas gerações, Toledot. E Isaac, ele tem uma função como patriarca maravilhosa aqui nessa porção, que é proclamar o nome de Adonai. Essa é a função que ele tem, e ele cumpre essa função com todo zelo. Por que ele cumpre essa função com todo zelo? Porque ele faz segundo o comando do rei. Ele faz segundo o modelo e a estrutura do seu pai, Abraão. Amém? Vamos orar? Eterno, nós queremos santificar o teu nome. Agradecer quando nós temos a oportunidade de celebrar a Ti, ó Pai, no Shabat, e honrar o Teu nome através do nosso sacrifício diário, ó Pai, diante de Ti. Muito obrigado porque a Torá permanece em nossos corações, Eterno. Esse é um motivo já de gozo e alegria para nós, porque quando nós acordamos, ó Pai, todos os nossos sentidos são dispersos, ó Pai, o nosso ouvido, a nossa audição, os nossos olhos, o nosso falar, ó Pai, são despertos, ó Pai, para que nós possamos santificar e glorificar o Teu nome. Portanto, que nós possamos executar com todo zelo tudo isso que o Senhor colocou em nossas mãos, e que nós possamos, ó Pai, alcançar dignidade na Tua presença. Se há uma coisa ruim no meio de nós, ó Pai, seja retirado, mas pelo poder que há no Teu Espírito, ó Pai. Porque Tua palavra diz que não é por força, mas por Teu grande Espírito, ó Pai, que nós estamos diante de Ti. Portanto, seja o Teu nome santificado, assim como Isaac santificou a Tua presença. Em nome de Yeshua, Messias. Amém. Eu falei que Isaac, ele começa uma função interessante aqui de proclamar o nome do rei. Ele está sob o comando de um rei. Então você vai ver, vamos comigo lá em Isaías capítulo 32, antes de ir na Torá, por favor. Isaías capítulo 32, você vê aqui, é interessante aqui que você vai ver o profeta anunciando o exercício de uma função, minha e sua, é uma função sagrada, minha e sua, que está aqui estabelecendo, que é um exercício que você e eu temos que fazer, mas nós temos que fazer, anunciar a palavra do Eterno, mas nós temos que ir sobre um comando. Que comando é esse? Do Espírito de Adonai, Ruach HaKodesh, ou Espírito do Mashiach sobre nós. Aqui no Isaías capítulo 32, nós vamos ler até o verso 8 só, para você e eu começarmos a entender essa questão de você proclamar o nome de Adonai. A responsabilidade aqui exigida pelo profeta, ele é cumprida na vida de Isaac, de maneira maravilhosa. Nós vamos daqui a pouco ver isso. Isaías capítulo 32, a partir do verso 1, diz assim: reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Esse dominar aqui é segundo a unção do Espírito que está sobre o rei. Nós não estamos falando de um império, como gosta de lembrar o pastor Isaac. Nós estamos falando de um reino estabelecido por Adonai. Por isso que ele tem toda a prioridade de falar que ele dominará sobre os príncipes, porque aqui nós estamos falando de um reinado e não de um império, onde o homem é cativo para servir ao outro homem, está submisso a ele. Não, aqui não. Aqui vem sobre os príncipes, ou aquele que está à unção, para exercer uma função específica. Continua aí a leitura para você ver, ó, o verso 2. Cada um deles será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiro de água em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Portanto, aqui o verso 2 ele deixa claro que há naquele que vai anunciar ou proclamar o nome de Adonai e que está sob domínio ou sob o controle de um rei, do Espírito de Adonai, ele será um manancial de água e uma rocha firme. Olha o verso 3. Os olhos dos que veem não se fecharão. Aí você vai ver como é que vai acontecer quando eu e você estivermos proclamando verdadeiramente a palavra de Adonai,
sob o comando do Espírito dele. Ele diz assim, ó: os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, aos sentidos sendo despertados. Ó, o verso 4, o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir mentiras contra o Eterno, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de água. Está vendo que a minha e a sua ausência de uma vocação sagrada de anunciar a palavra causa naquele que não ouve, daquele que não é desperto nem por mim nem por você? Olha só, por isso porque nós estamos sob o comando de Adonai. Olha o verso 7. Todas as armas do fraudulento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Mesmo quando a petição do pobre é justa, mas o nobre projeta as coisas nobres, e por nobres atos persevera. Você vai ver a perseverança de Isaac. Nós vamos ver aqui a perseverança de Isaac. Você pode ir na porção em Gênesis capítulo 25, a Paraxá inicia com a seguinte informação. Vai lá para você ver. Gênesis capítulo 25. A porção inicia a partir do verso 19. Vinícius já leu aqui, nós acompanhamos a leitura. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 19. Na sua Bíblia e na minha Bíblia já identifica ali as gerações, Jacó e Esaú. Você vai ver aqui que o texto começa nos falando de Toledot, que significa o quê? Gerações, nascimentos. A palavra aqui, gerar, em hebraico, é yalad. Ela significa o quê? Dar à luz, gerar, produzir, procriar. É essa a intenção da Paraxá Toledot. Aí quando eu estava observando isso, eu lembrei que no Shabat, a mulher, ela acende as suas velas e ela chama para si, para a sua casa, as luzes do Shabat. Vocês já viram a movimentação? E as mulheres da casa sempre fazem essa movimentação. Eu lembrei, porque nós lemos lá em Provérbios capítulo 31, diz que a mulher planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Você vai ver quão é importante a ação da mulher aqui, como uma apoiadora das funções ao qual Isaac vai ter que exercer. Capítulo 25 de Gênesis, verso 19. Nós faremos a leitura até o verso 21. Diz assim, ó: estas são as gerações, Toledot, de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E Isaac tinha 40 anos, quando tomou por mulher Rívica, Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós vamos ver aqui que essa questão é muito séria no meio de nós. Gerar no meio de nós é uma questão muito séria, porque significa algo que é produzido ou levado a existir por alguém ou por aquilo que se procede de tal pessoa. Isto é, a geração ao qual é dada aqui para Isaac, ela foi gerada pela insistência de Isaac, mas antes havia uma promessa a Abraão para a sua descendência. Ele faz gerar isso aqui, ó. Esta é a condução, eu coloquei aqui, matricial de Elohim. Por que matricial? Porque Elohim é que vai fazer gerar uma descendência legal. Uma descendência legal, uma descendência legítima. É ele que vai fazer gerar essa geração. A Torá ensina para mim e para você que não é uma matriz justa. Por isso que eu falei legal, de legalidade. É uma matriz justa, verdadeira, honesta. A Torá ensina para mim e para você que não é fácil gerar uma descendência, irmãos. Não é fácil gerar uma descendência. Você vai ver, você já viu a vida de Sara.
Agora nós estamos falando de Rebeca, você vai ver, falar sobre Raquel, você vai orar junto com Ana. Você vai ver que uma geração, por que é difícil? Porque essa geração ela vai ser preparada para proclamar o nome de Adonai. Ela não é fácil de ser gerada. Por isso que eu iniciei lendo, Isaías capítulo 32. Para nós termos essa diferença de que uma geração que vai proclamar sobre a ordem do Espírito de Adonai, ou uma geração que vai sobre um comando de um império. É diferente isso aí. Então, muito diferente. Não é fácil. Porque quando essa é gerada para proclamar o nome de Adonai, eu coloquei aqui, não impeças. Se você e eu temos alguma intenção de produzir algo que vai impedir de gerar uma descendência fiel a Adonai, eu coloquei aqui, não impeças, eu coloquei para mim. Por quê? Porque essa é uma ação do Espírito de Adonai, irmãos, do Ruach HaKodesh. Isto é, a fertilidade dessa geração que vai proclamar o nome de Adonai, provém dele, de Elohim. A fertilidade da geração que vai proclamar o nome de Adonai, provém dele. Vai lá comigo, por favor, em Êxodo capítulo 23, você vai ver o que significa uma intervenção divina. Vai lá em Êxodo, por favor, capítulo 23, são 2 versículos apenas, só para ilustrar para mim e para você essa questão de que Elohim é ele que dá a fertilidade pela intervenção dele. Aqui no capítulo 23 de Êxodo, você vai comigo lá no verso 25, para você ver. Aqui Adonai diz que não vai enviar um anjo no meio de Israel. Ele diz aqui no verso 25, muito interessante isso aqui. Ele fala assim, olha, não te inclinarás diante de seus deuses. É um alerta de Adonai para o povo. Perdão, eu estou no 24, vou descer até o 26. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrarás a todos as suas colunas. Ele está falando para você se apartar daquilo que não provém dele. Agora ao verso 25. Servireis ao Eterno vosso Elohim. Ele te abençoará o vosso pão e a vossa água. Tirareis do meio de vós as enfermidades, e a tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Ele garante que aquele que faz adesão a ele, uma adesão completa, ele garantirá fertilidade, não haverá esterilidade. O número dos seus dias completarei. Eu coloquei em outra versão aqui, servir a Adonai. Essa palavra é uma prerrogativa para aquele que vai fazer adesão a Elohim. Ele diz assim, olha, para que haja prosperidade de vida. É isso que o Leonardo falou, não foi? Que Isaac traz, a vida de Isaac traz e nas suas gerações, traz uma prosperidade de vida. Ele diz assim em outras versões, a partir do verso 25, servi a Adonai, vosso Elohim, ele abençoará o teu pão e a tua água. Afastarei a doença do teu seio, não haverá mulher que aborte, nem estéril em tua terra. Ele diz assim, encherei o número dos teus dias, eu darei uma plenitude de ciclos para você. Essa é a geração, lindo demais. Essa é a geração que é formada pela fertilidade de Adonai. É ele que dá essa fertilidade para mim e para você. Ele fala assim, encherei o número dos teus dias, a plenitude dos ciclos. Por isso que aqui em Toledo, ele vai gerar para Rebeca. Rebeca e Rivka, ela é duplamente agraciada, diz os exegetas. Os rabis também concordam. Ela é duplamente agraciada. Você vai ver que a gravidez não vai ser nada fácil. Não é fácil gerar uma geração que vá proclamar o nome de Adonai. Vai lá para você ver. Volta lá, por favor, em Gênesis capítulo 25. Rivka aqui, Rebeca, é duplamente agraciada pela intervenção de quem? De Adonai, intervenção divina, juntamente com a intercessão de Isaac.
Gênesis capítulo 25, a porção. Fala se eu não te acompanho. Aí. Quando você falou, a palavra que eu usei foi fator multiplicador de vida. Multiplicador, porque isso. ele é o primeiro dos patriarcas que gera 2 na primeira gestação. Ele já começa a multiplicar as gerações nele. Isso. Entendeu? O mais bonito aqui, Leonardo, que ela é duplamente agraciada aqui pela intervenção de Adonai, mas porque ela amou primeiro a Adonai. Amém. Rebeca ama primeiro a Adonai. Nós precisamos tirar a imagem romântica da vida de Isaac e de Rebeca. Tira isso. Isso é romantismo, é grego. Tragédia é grego. Tira isso. Ela ama primeiro a Adonai. Quando eles se encontram, não há romantismo ali, não é texto para que você venha se regozijar no casamento. Não, tire isso da sua e da minha mente. Porque primeiro ela vai gerar uma descendência que vai proclamar o nome de Adonai. É isso que eu e você temos que entender. E não é fácil para ela gerar isso. Mas ela só concede isso porque ela ama primeiro a Adonai. Primeiro a Adonai. O Eterno apaga, por essa ação dela amar primeiro a Adonai, ela é duplamente agraciada dos exegetas. O Eterno apaga a idolatria, porque ela vem lá da casa de Labão. Vocês sabem quem é Labão? E os seus deuses. Ela é agraciada porque ela apaga. Quando ela ama Adonai, ela apaga da sua memória o ídolo. E a sua infecundidade é sarada. Então ela é duplamente agraciada. Ela aqui, segundo os rabis, ela é posta em liberdade. Que coisa linda. Ela é livre dos ídolos da sua família. Ela é sarada dos ídolos da sua família e ela agora é fecunda por Adonai. Ela desfaz as ataduras da impiedade ao qual ela carregava quando ela veio dada a influência de Labão. O seu descendente agora vai nascer livre. Os seus descendentes nascerão livres. A gravidez de Rebeca, de Rivca aqui, ela não é tranquila. Porém, ela não é passiva. Por isso que eu falei para tirar da minha e da sua mente a questão do romantismo. Porque ela não é uma princesa de conto de fadas. Não é. Ela é uma princesa, sim. 20 anos de tratamento. Onde está o romantismo nisso, né? Baruch Hashem. Isso mesmo. Ela não é uma mulher passiva, viu, Leonardo? Ela vai bater no peito diante de Adonai e exigir dele a sua fecundidade, porque ela amou a ele primeiro. Nós vamos voltar em Isaías capítulo 32 por causa disso. Vai lá para você. Ó, o 25, não, fica aí. 25, verso 22. Aí de Gênesis, por favor. 25, no verso 22 ao verso 26. Diz assim, olha. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse, por que isso está acontecendo comigo? Ela bate no peito, olha a angústia dela. E foi perguntar a quem? A seu marido? Não, ao seu primeiro amor, a Adonai. É nele que está a fertilidade. Ela compreendeu isso, irmãos. Olha só, que coisa linda. Ela foi perguntar para ele, ó, e foi perguntar ao Eterno. Olha o verso 23. E o Eterno lhe responde, 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo. O mais velho servirá ao mais novo, mais moço. 24. Cumpridos os dias para ela, desce a luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo vestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado com a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz. A postura de Rebeca, irmãos, ela não é partidária. Depois você com calma vai ler, que ela vai tomar postura a favor de Jacó, mas ela não é uma postura partidária, mas de uma defensora das promessas de Adonai para a sua descendência. Ela, quando ela encontra
Eu gosto muito de falar isso, eu vou repetir. Quando ela encontra com Isaac pela primeira vez, e ela desce o véu nos seus olhos, ela é levada para a tenda de Sara. A tenda de Sara é ali onde Sara faz todas as suas atividades, servindo ao outros e ao seu marido. Por isso que eu estou falando que ela vai aprender ali nos afazeres, ser uma defensora das promessas e da sua descendência. Olha o verso, eu já li, né? Verso 25, olha o verso 28, já li também. Olha só, vai até o verso 28 para você ver. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, verso 28, tinha gosto pela caça, amava Esaú. Mas Rebeca amava Jacó. Você vê aqui que não é questão de partidarismo, nem de preferência. De descendência. Isso tem que ser introduzido na minha e na sua vida. Ela aqui, com essa ação, você viu essa ação aqui. Se você andar mais à frente, você vai ver que ela vai proteger Jacó do seu irmão. Ela vai enviar Jacó para o meio da sua parentela. Isso tudo são movimentações que Rebeca faz para garantir a prosperidade da sua descendência. Isso aqui ela vai dar estabilidade para quem? Para Isaac. Ela faz toda essa movimentação para dar estabilidade para Isaac. Isaac ele vai ter que resolver questões muito mais sérias, são questões espirituais, não que a da Rebeca não seja, não é isso, mas outras questões ele como varão vai ter que resolver, para que ele possa semear por todas as águas. Ô Léo, essa questão aí que ela olha os filhos. Isso. Ela olha o movimento da casa, porque ele tem outras funções. A legislação para ele e a legislação para ela. Ela está preocupada ali em conduzir a descendência. Isso, perfeito. Preocupada com o reino. Com o reino. Por isso que é Toledo. Isso. E ele, para que a casa dela sirva a Adonai. Por quê? Exatamente. Porque ele como rei, príncipe, ele vai ter que ir para anunciar as descendências, anunciar o nome de Adonai. Por quê? Porque ele precisa semear nas águas. E ela vai dar toda a sustentação para ele. Como é que ela vai dar? Por isso que eu falei que ela não é passiva. Ela é uma mulher ativa. Ela vai diante de Adonai e bate no peito. Vai lá em Isaías capítulo 32. Volta lá para você ver. O profeta vai cantar isso para mim e para você, chamando a atenção às mulheres sobre essa questão. Olha só. De dar descendência e cuidar dessa geração. Diz ele aqui, Isaías capítulo 2, nós lemos até o verso 8. Agora vai para o verso 9 em diante, por favor. Diz assim, levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, são passivas, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Dentro de 1 ano e alguns dias, vireis a tremer, ó mulheres que estáis tão seguras. A vindima se acabará e a colheita não virá. Se ela não exerceu a função dela de tomar conta dos seus, ela vai cair em grande dificuldade aqui, porque o profeta diz que a vindima vai acabar e a colheita não se virá. Olha o verso 11. Tremei, mulheres que estáis em repouso, turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi de pano de saco os vossos lombos. Ele está falando assim, tira dos seus excessos de atavios e se veste de uma coisa mais simples, de pano de saco. Significa um ato de arrependimento. Olha o verso 12, a ação de Rebeca. Ele diz assim, batei nos peitos pelos campos aprazíveis, pela vinha frutífera. Então, lembra que eu falei que a mulher, com o fruto das suas mãos, ela planta uma vinha? Aqui, batei nos peitos pelos campos aprazíveis, verso 12. Pela vinha frutífera. Lute pela sua geração, pela sua descendência. Proclame o nome de Adonai. Olha o verso 13. E pela terra do meu povo, uma terra coberta de espinheiros e de sarças. Sim, chorai por todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. O palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para o pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós
o espírito lá do alto, o Ruach HaKodesh. E o deserto se toma em quê? Em campo fértil. Então a mulher ali, ela vai estar dando base para quê? Para isso, olha. E o deserto se torna em campo fértil. E o campo fértil seja tido por bosque, é um manancial de água. A justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto da retidão será paz. O efeito da retidão será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em calmos lugares de descanso. E ainda que a Saraiva nivele o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, em marcha sois vós, os que semeais sobre as águas, que deixais livres os pés do boi e do jumento. Então as mulheres estão impedindo a proclamação do nome, quando elas não conseguem discernir que elas têm que proclamar o nome de Adonai a começar dentro da sua própria casa. Isso. Há 3 parachotes atrás, ele veio com o mesmo termo. Elas não estão entendendo o que é dar descendência. 3 parachotes atrás. Não estão compreendendo. Estão trabalhando com romantismo e com coisas gregas e romanas no seu coração. Elas desprezam o chamamento de Adonai. É isso aí, é o mesmo desprezo que Esaú faz ao direito de primogenitura. Mesmo desprezo. O mesmo desprezo. O verbo é o mesmo. Pois eu te digo que Sião te desprezará na mesma força que você despreza o direito de primogenitura, o direito de dar ao reino de Adonai descendência. Porque lembra da terminologia para Senaqueribe? Sião te despreza. Com o mesmo desprezo que você despreza, Sião vai te desprezar. Isso. Porque você não quer dar descendência. Vive de romantismo. Exatamente, isso é para as mulheres. Isso. O capítulo 26, versículo 34 e 35. Antes de Isaac dar a bênção, fala aqui um texto sobre Esaú. Esaú tinha 40 anos e ele tomou as 2 filhas de Et. E a observação que eu faço é: ambas tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Quando Jacó vai abençoar, e a Rebeca faz toda a movimentação, ela observa isso e ela diz: se Jacó. Isso. Observa detalhes. Por que ela observa? Porque ela foi primeiro a tenda de Sara, para aprender a estrutura de uma mulher que serve a Adonai. E que preocupada com o reino. Aí ela envia Jacó para que ele dê descendência, não case com mulher dos filhos de Et. Esaú foi rebelde Cuidado, é a preocupação dela. Desde aí. Ele desprezou Baruch Hashem. Isso mesmo. Fala, Amado. Só para completar o que as mulheres estão participando. Rebeca, ela faz a movimentação e presta atenção nos detalhes, porque ela não desprezou o chamamento. Não, ela amou Adonai. Não desprezou o chamamento. E quando eu estava estudando, o Eterno falou bem assim: Isaac é cavador de poço. O Eterno falou: Isaac é cavador de poço. Como diz aqui, cavador de poço, irmãos. Ele vai fazer como o pai Abraão. Ele faz exatamente aquilo que ele viu o pai fazer, igualzinho o Mashiach, Yeshua. Faço exatamente aquilo que eu vi meu pai fazer. Isaac vai fazer exatamente. Essa questão aqui, para mim, hoje, nessa madrugada, foi fundamental para eu começar a entender por que Isaac é impedido de descer ao Egito. Porque ele é impedido de descer ao Egito. Irmãos, cavar poços na Torá representa saciar uma necessidade básica, fundamental para a vida. Por isso que ele é um cavador de poços. E garantir a posse da terra. É isso que significa esse que vai cavar o poço. A cavação de um poço, eu vou colocar o que eu escrevi aqui, ela é em oposição
ao enchimento de um buraco com água trazida de outro lugar. É diferente. Você cavar poço é diferente de você ir lá no seu vizinho pegar a água dele e encher o seu poço. É diferente. O cavador de poço, ele vai cavar o poço e vai surgir para ele um manancial de águas natural. A palavra diz, e Yeshua também concorda com isso, que é manancial de águas vivas. É diferente quando eu vou lá no quintal do meu vizinho e trago a água que ele cavou e põe na minha cisterna. Isso é obra para Cezanne, não é obra para cavador de poço, é obra de Cezanne. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui o seguinte: em oposição ao enchimento de buraco com água trazida de outro lugar. Cavar poço revela uma fonte pré-existente de água. Já existia água onde você vai cavar. Eu vou ter que fazer igual o Ulisses. Beber água. Estou falando de água, né, Ulisses? Aí. Amém. Revela uma fonte pré-existente de água, que simplesmente estava oculta sobre uma camada de terra. É isso que é cavar poço. Ele sempre existiu ali, mas você não tinha capacidade ou autorização de Adonai de cavar naquele poço e tirar água viva dali. Por quê? Porque você não estava preparado, ou não tinha em você ou em mim uma estrutura da Torá para cavar e tirar água viva. Aí eu quero me apressar, eu vou no vizinho e pego a água dele e encho minha cisterna. É isso aqui que agora Isaac ele vai ser impedido de descer ao Egito. Porque a busca por uma fonte de água onde ela nasce naturalmente, isso aqui eu coloquei, é um dom de Elohim. Dar de beber, mas de beber de água viva, é um dom de Elohim. Para aquele que vai anunciar a palavra, ele precisa cavar o poço e tirar dali água viva, uma fonte inesgotável de água. Eu quero ir com você a um diálogo de Yeshua com uma mulher samaritana. Você e eu conhecemos muito bem, mas toda vez que a gente lê, é um regozijo para mim e para você. Vai lá em João capítulo 4, por favor. Você vai ver que Yeshua, cavador de poço também, hein? Você vai ver que ele fala assim: olha, de mim sairão rios de água viva. Olha aqui o nosso Mashiach ensinando. O sinal de Rebeca é que ela era uma fornecedora de água para o servo de Abraão. Isso. O Leonardo já foi lá. Vamos lá. Ele lembrou aqui que a característica de Rebeca é que ela vai à fonte beber água. Por isso que ela ali encontra o servo de Abraão. Se ela não fosse à fonte, ela não iria encontrar, ela estava ali no momento exato, porque ela sabia o tempo estabelecido por Adonai. Olha o verso 4 do capítulo de... ela vai à fonte e encontra o servo. Isso. E serviu. E serviu. Forneceu água para ele, para o servo. Baruch Hashem. Obrigado, irmãos. Olha só capítulo 4. Vamos começar do verso 1. Quando os fariseus ouviram que Yeshua fazia e batizava... estou certo? Isso. Fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Yeshua não batizava, e sim o seu discípulo. Ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Dera seu filho José. Jacó também é cavador de poço, hein, irmãos? Olha só, verso 6. Estava ali a fonte de Jacó, e Yeshua, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Yeshua lhe disse: dá-me de beber. Ao verso 9, disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Verso 10, respondeu-lhe Yeshua: se conheceras o dom de Elohim, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher:
Adom, tu não tens como tirá-la. O poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Respondeu Yeshua: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Todo aquele que beber de uma água comum vai ter sede, ele está falando. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele o quê? Uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Adom, dá-me dessa água para beber, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse Yeshua: vá, chama teu marido e vem cá. Ele vai começar a dar água para ela, mas ela precisa ser tratada, ela precisa ser liberta, para que ela possa reconhecer, amar Adonai e ser fecunda. Olha só, verso 17. Respondeu-lhe ela: não tenho marido. Disse-lhe Yeshua: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Adom, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yeshua: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Por isso que Rebeca tinha que vir e passar por toda essa transição. Pois a salvação vem dos judeus, dizia Yeshua. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, quem são esses? São aqueles que vão anunciar a palavra de Adonai. Adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque eles vão estar sob o comando do Espírito de Adonai. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Elohim é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. O Espírito e a noiva dizem lá em Apocalipse: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E todo aquele que tiver sede, venha. E todo aquele que quiser receber água de graça, beba água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. É isso aqui que Yeshua está anunciando para essa mulher. É isso aqui que ele está ensinando com toda prioridade. Isaac, irmãos, vai seguir os passos do seu pai Abraão. Porém, diferente de Abraão e de Jacó, Isaac será impedido de descer ao Egito. Adonai vai detê-lo aqui em Gerá, na Filístia. Você vai lá em Gênesis capítulo 26 para você ver isso. Você vai ver que Adonai vai detê-lo em Gerá. Gerá hoje ali, se eu não me engano, é perto da faixa de Gaza. Por ali, não é isso? Então ele estava na terra de Israel. Olha aqui. Uma das cidades filisteias. Vou deixar eu ir lá. Gênesis capítulo 26, por favor. Verso 1 ao verso 6 diz assim: houve uma fome na terra. Ele vai passar pelas mesmas situações que o pai. Além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. Apareceu-lhe o Eterno e disse: não desça ao Egito. Habita na terra em que eu te disser. Mora nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, diz o Eterno para Isaac, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerá. Então ele foi detido pela boca de Adonai. Verso 5 diz assim, que Abraão ele guarda a minha, ele fala assim, ele guarda a minha guarda. Olha que interessante. Ele guarda as minhas ordens, ele guarda as minhas regras, ele guarda a minha Torá, dizem outras versões.
A ordem aqui, então, você vai ver que é manter, então, a mesma estrutura de Abraão e aprender com ele, com Abraão. Manter um compromisso ali com Abimeleque. Por quê? Porque você vai ver que será necessário abrir poços. Será necessário ali em Gerar abrir poços. Ele vai ser detido para que ele não vá para o Egito buscar em outra fonte. Por quê? Não. Não é. Beber água do rio Nilo, a pastora está falando. Não é. Não é assim. Ele vai ter que manter a mesma estrutura do seu pai Abraão. Aí eu vou chamar vocês para voltar lá em Gênesis capítulo 21. Por favor. Para você ver ali no verso 22 do capítulo 21. Qual era a estrutura de Abraão junto a Abimeleque. Verso capítulo 22. Diz assim, 21, verso 22. Diz assim: naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão: Elohim é contigo em tudo que fazes. Olha o reconhecimento. Agora jura-me aqui por Elohim, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a bondade que te fiz. Ele vai fazer Abraão jurar pela sua própria descendência, que estará ali naquela terra. Isso é Abimeleque. Abimeleque é um título, um título de rei, dado para os dinástico, isso? De dinastia, ali para os filisteus. Então, quando você vai ver ali Isaac conversando com Abimeleque, provavelmente não é o mesmo Abimeleque está conversando. Mas aqui no verso 25, é 25 que eu li? Ele vai ali e vai fazer jurar. Verso 23, ele faz jurar que a descendência de Abraão não mentirá nem para ele, nem para o filho dele, nem para o neto dele. Segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então Abimeleque disse: eu não sei quem fez isso. Também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Então tomou Abraão as ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram a ambos ali uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho, e perguntou a Abimeleque a Abraão: para que são essas cordeiras, essas 7 cordeiras que puseste à parte? Ao verso 30, respondeu Abraão: tomarás essas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. É uma propriedade dele, tá vendo? Por isso se chamou aquele lugar Berseba, o poço do juramento, ou o poço dos 7, conforme os exegetas, porque ambos juraram ali. Assim fizeram a aliança em Berseba. Depois se levantaram, Abimeleque e Ficol, o chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Berseba e fez o quê? Invocou o nome do Eterno de Adonai na terra. Ele vai o quê? Anunciar o nome de Adonai. É isso aqui que ele faz, ó. Ele planta um bosque e ele vai invocar. Toda vez que você vê na Torá os nossos patriarcas erguendo um altar e invocando o nome de Adonai, ele está anunciando o nome de Adonai. Filho, olha o que Abimeleque faz com ele. Olha a sede que o ímpio tem de ouvir a palavra de Adonai. Isso. E assegurar salvação para ele. Aqui, ó. Amém. Olha o versículo 23. Agora 23. jura-me aqui por Elohim, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Ele está invocando Abraão, que dê um bom testemunho. Isso. E faça correto, para que tenha salvação. É isso que nós somos cobrados. Somos cobrados. Perfeito. É isso aí que nós somos cobrados. De manter a mesma estrutura dos nossos pais. É essa a nossa cobrança. Para dar salvação ao ímpio. Isso. Então aqui você vai ver que Isaac vai assumir 2 compromissos agora. São 2 ações dele, cuja ausência dessas ações representa para a descendência de Abraão uma maldade, porque ele fez aqui prometer. Promete uma segurança para a minha posteridade, diz Abimeleque. Então você vai ver aqui que a ausência dessa segurança aqui, desse exemplo de modelo, desse testemunho,
Para Abraão vai se tornar uma maldade se ele não cumprir. E se Isaac também não entrar na mesma estrutura, é considerado uma maldade, diz o profeta Jeremias. Uma maldade. Quais são as... Eu coloquei só 2 estruturas por causa do nosso tempo. Manter o poço de água viva, um poço de água natural, abertos, e proclamar o nome de Hashem. São 2 estruturas que Isaac vai ter que cumprir dentro da estrutura de Abraão. Ambas essas questões, tanto manter os poços de água abertos, como proclamar o nome de Hashem, ambas as questões falam sobre libertação dos escravos, dos cativos. É isso mesmo, dos cativos. Vai lá para você ver se Jeremias não vai ali com o bordão ali, falar para Israel. O profeta Jeremias, você vai ver que se Isaac não entrar na estrutura do seu pai, por isso que ele é impedido de descer ao Egito, ele vai ser considerado como uma geração má. Isso aí, é maldade não manter aberto. Então, não proclamar o nome. Não manter aberto o nome é maldade. É maldade da nossa parte. Você entulhar é considerado pelos céus como maldade. É crime. Adonai o considera como criminoso. Capítulo 2 do profeta Jeremias. Nós vamos ler a partir do verso 13, para você se deliciar aqui com a voz do profeta. Sobre essa questão, olha só, verso 13 ele diz assim, olha, o meu povo fez 2 maldades, então ele já identifica que há maldade. Ele diz assim, ó, a mim me deixaram um manancial de águas vivas. Como é que eu deixo o manancial de águas vivas? Quando eu impeço de outro vir e beber desta fonte. Ou você vai lá e entulha o poço para que ninguém venha e beba. Essa maldade. E cavaram cisternas rotas, que não retém água. 2 maldades. 2 maldades. Por isso que eu iniciei falando que aquele que vai proclamar o nome de Adonai, ele tem que cavar um poço onde sai água viva. Viva, tem que brotar água viva. Olha o verso 14. Acaso é Israel um servo ou um escravo? Está vendo? Nascido em casa. Porque, pois, veio a ser a presa, viu a maldade? Os leões rugiram contra ele. Levantarão a sua voz. Fizeram da tua terra uma desolação. E as suas cidades se queimarão e ninguém habita nelas. Até os filhos de Mênfas e de Táfnis raparam ao alto da cabeça. Não procuraste isso para ti mesmo, deixando o eterno teu Elohim, no tempo em que ele guiava pelo caminho, no tempo que você ia sendo conduzido, no tempo que o bordão do pastor ia batendo em você ali, você não gostando, você saiu do caminho ali, ó, deixou o eterno, abandonou o eterno. Olha o verso 18. Agora, que adiantará ir ao Egito, beber águas do Nilo? Aquilo que a pastora já tinha falado. Que adianta ir lá no beber água do Nilo? E que adianta ir lá na Síria? Aqui, a Síria, beber águas do Eufrates, não vai saciar a tua sede. Não adianta ir. No Rio Amazonas. Não adianta. No Rio Amazonas, no Rio Doce. Não adianta. Não, o doce está estragado. No Rio Amazonas. Nem adianta mesmo. Olha o verso 19. A tua malícia te castigará, porque há maldade em mim e em você. Está vendo? E as tuas apostasias te repreenderão. Sabe e vê como é mau e amargo deixares o eterno teu Elohim. A amargura virá. E não teres temor de mim, diz o eterno, o Elohim dos exércitos. Há muito quebraste o teu jugo e rompeste as tuas ataduras, disseste, não te servirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa, te deleita e te prostituis. Ele está falando dos ídolos que você mantém e eu também mantenho no meu coração e no seu coração. Olha o verso 21. Eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Olha aí a fecundidade de Adonai. Está vendo? Como, pois, te tornaste para mim uma planta corrupta, como uma vide brava, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão,
A tua infidelidade está diante de mim, diz o Eterno Elohim. Como pode dizer, estou contaminada? Nem andei após Baal? Vê o teu caminho no vale. Conhece o que fizeste, e dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que no ardor do cio sorve um vento. Que lhe pode impedir o desejo? Quem pode impedir o desejo de uma dromedária no cio? Diz o Eterno. Todos que buscam não se cansam, no mês dela se acharão. Evita que teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, é inútil. Amo os deuses estranhos e após ele irei. É uma cisterna rota que não retém água. Isaac não pode resistir a essa questão com o Eterno. Não consegue resistir, não pode resistir, porque elas foram expostas pela boca de Adonai para ele. Volta lá em Gênesis 25, verso 11. Ele não resiste. Assim tem que ser comigo e assim tem que ser contigo. Você e eu não podemos resistir à voz de Adonai. Nós temos que ceder, irmãos. Ceder. Isaac não vai resistir. Olha o capítulo 25 de Gênesis, verso 11. Diz assim, olha. Depois da morte de Abraão, Elohim abençoou quem? Isaac, seu filho, que habitava Isaac junto a Beer-Lahai, o olho da água. Ele habitava o olho de água. Diz assim, após a morte de Abraão, Elohim abençoou Isaac, seu filho. Isaac habita próximo ao poço de Lahai-Roi, o poço da visão, diz os exegetas. Poço da vida que vê quem? Adonai. Isaac aqui recebe a graça de compreender as palavras de Adonai. Adonai diretamente fala pela boca dele com ele. Então, Isaac torna-se uma fonte da palavra de vida. Olha só, para que fique bem claro que Adonai não é injusto com Esaú. Não. Que olha bem, olha aqui, muito bem. Quando ele vai falar a Agar, a esse mesmo, passei na sua frente? Não. Olha bem, quando ele vai falar a Agar, está na minha capítulo 16, isso. Ele vai lá, ó. Ela vai ver o poço que vai ver, ela vai enxergar o mesmo poço. É o mesmo poço, né? É o mesmo poço, que é do mesmo pai. Isso. É do mesmo pai. Entenderam? Então não tem ali a situação de Esaú como ele foi desprezado pela mãe ou pelo pai. Não. Não é. A mãe dele vê o mesmo poço que Isaac vai ver agora. Não é aqui, ó? Isso. Olha aí. É o mesmo. Ismael, olha, não, a mãe de Ismael. Ismael vê o mesmo poço. Aqui, 16, 14. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, que está entre Cádiz e Bered. Porque olha o versículo 13. Ela chamou o nome do Eterno. Quem chamou? Agar. Ela proclama o nome dele. Ela proclama o nome de Adonai. Isso. O que acontece quando ela proclama? Com que ela fala, tu és Elohim que vê. Ele vê. Que vê a falta de água minha, da minha vida, que eu preciso de beber. Pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Então a descendência de Ismael foi abençoada também. No mesmo poço de água viva. Amém. Não é não? Amém. Obrigado. Porque é no mesmo poço. Amém. Sabe por quê? Porque os filisteus vão ver também. Isso. Eles vão ver, mas vão odiar, eles vão desprezar. Vão desprezar. Igualzinho Esaú vai desprezar a sua primogenitura. Eles desprezam o quê? A palavra de vida. Vai lá, olha aí. Só virar aí a página, no capítulo 26, verso 12. Para você ver. Você vê que ele vai... Os filisteus vão ver, irmãos, mas vão desprezar. Olha o verso 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Eterno o abençoava. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, muita gente que o servia, de modo que os filisteus o invejavam. Por isso, entulharam os poços que os servos do seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de
terra, não pode descer o Egito. Ele vai ter que resolver essa questão aqui. Isaac vai contemplar a devassidão cometida por um criminoso ou pelos criminosos. A manifestação das forças aqui dos criminosos resultam em nada. De nada surge o ódio. Se bem que aqui a palavra diz que gerou uma inveja, mas de nada é gerada esta inveja. Então ele vai contemplar aqui a devastação que o homem mau consegue fazer com as forças resultantes, com as suas próprias forças. Eles vão, com as suas próprias forças, verso 15 diz que eles vão lá e vão entulhar os poços que o servo do pai de Isaac cavou, Abraão. Se você for lá comigo, dá tempo de ir sim, em Salmo capítulo 36, é o Salmo da Paraxá. Nós não vamos ler ele todo. Se der para ler, a gente lê. Tem que manter a questão do ir para o Egito, que a terra de Israel é fonte inesgotável de água. Ah, fala aí, Nana. Fala aí. Ele não poderia descer ao Egito, porque o que os filisteus queriam é que a terra parasse de emanar água, e a terra de Israel é fonte contínua de água para a humanidade. Então ele tinha que manter a perenidade dessa água. Perfeito. Você vai ver que ele vai abrir, ele vai abrir, eles vão fechar. Ele vai abrir, eles vão fechar. Por isso que quando você despreza essa água, Quando despreza essa... desprezado por Isso. Sião. Automaticamente. Toda ação tem uma reação, diz a pastora Sandra. Quando você despreza essa água dessa fonte, você despreza Israel. Capítulo 36 dos Salmos. Ele diz assim, olha, a transgressão fala o ímpio, é um homem criminoso, que vai lá e tampa a cisterna, o poço de água viva. A transgressão fala ao íntimo do coração, não há temor em Elohim perante seus olhos, pois em seus próprios olhos se lisonjeiam. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Ele abandona, tá vendo? O bem. Maquina o mal na sua cama. Detém-se em caminho que não é bom. E não odeia o mal. O teu amor é eterno, alcança os céus, e a tua fidelidade chega até as nuvens. A tua retidão é como as grandes montanhas, e a tua justiça é como um grande abismo, ó Eterno. Tu preservas os homens e os animais. Não precisa ler tudo não, mas eu queria que você prestasse atenção até o verso 4. Ele maquina o mal na sua cama, e esse é um homem criminoso, ao qual Isaac agora vai contemplar a sua devastação. A postura de Isaac aqui vai garantir o cumprimento de abrir poços. Volta lá, por favor, em Gênesis 26. Você sempre deixa o dedo assim, na porção que a gente sempre vai voltar nela. Postura de Isaac vai garantir o cumprimento de abrir poços e proclamar o nome de Adonai. Aquelas duas funções, ações, que eu comentei com você, que se ele não fizer, será maldade para ele e a sua descendência. Capítulo 26, verso 18. Olha aí, ele vai dizer o seguinte, ó, e tomou Isaac, e tornou Isaac, abriu os poços. Aqui ele começa a tomar a estrutura do seu pai, de águas que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que seu pai lhe havia posto. Ele não altera nada, ele mantém a estrutura. Está vendo que bacana isso aqui? Verso 19. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, ao inveja ao criminoso, dizendo: essa água é nossa. Ele vai querer, é essa exigência que eles vão fazer. Lembra lá que nós lemos no capítulo 21 de Gênesis, verso 13? A exigência que ele vai cobrar agora é essa aqui, olha: a água é nossa. A fidelidade que o pai Abraão fez com Abimeleque. Ele diz assim, olha, verso 20 que eu estou, né? Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ezeque significa disputa, contenda. Verso 21. Então cavaram outro poço, e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna, que significa aversão. Você está vendo aí as palavras como são pesadas? É aquilo que você falou. Ao descendente. Eu não quero desta água, desse descendência.
Olha o verso 22. Partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome Rehoboth, e disse: agora o Eterno nos deu lugar, e acrescentemos e cresceremos nessa terra. Rehoboth significa espaços amplos, espaços abertos. É um poço de água que não pode ser tapada. Mesmo que os nossos inimigos atentem, nós estamos postos de manhã e à tarde aqui. Como é que você está aqui de manhã à tarde? Em oração, mantendo a estrutura para que o inimigo não se aproxime. Se aproximar, ou ele vai voltar para Adonai, ou Adonai mesmo vai cuidar dele. Então você vai ver aqui, porque as nossas orações vão ser ouvidas, amados. As nossas orações serão ouvidas. Você tem que continuar a estrutura de Abraão. Por isso que quando o Leonardo iniciou, ele já veio dando notícias a Priscila. Você acha que Priscila chegou à estrutura que ela está hoje? Por quê? Porque havia uma estrutura de oração estabelecida pela Torá em Números capítulo 28. É isso aí que nós temos que manter. Voltamos lá. Olha aqui, ele diz assim, verso 23. Depois subiu dele ali a Betseba. Apareceu o Eterno naquela mesma noite. Olha só que maravilha. Ele vai ser contemplado por Adonai. Eu sou o Eterno, o de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo, Rehoboth. É isso que ele está falando. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Agora ele vai ser, por essa postura, agora ele pode proclamar o nome de Adonai. Olha o verso 25. Então, edificou ali o quê? Um altar. Ele vai agora proclamar o nome do Eterno. Armou ali sua tenda. E os seus servos cavaram um poço. Adonai é maravilhoso. Elohim é maravilhoso. Depois você lê, irmãos, isso que é lindo demais. Mas olha o verso 32. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e deram-lhe notícia acerca do poço que tinham acabado de achar, né? Que tinham cavado, dizendo: achamos água. Eles estão dizendo aqui, achamos água viva. Para Isaac, irmãos, bastou aqui ser como Abraão. Ele não precisou ir ao Egito. Ele não precisou, Leonardo, ir a grandes lutas nem guerras. Para Isaac, passou manter e estar a estrutura do pai Abraão. Deu estabilidade. A estrutura da Torá que Paulo exige que tem que habitar em mim e em você. Então, para Isaac bastou isso. E Yeshua ensina que para o discípulo dele basta ser como o mestre e o servo ser como o seu Adon. Para mim e para você basta que nós venhamos ter a mesma estrutura da Torá e do Mashiach. A pastora dá um exemplo que é muito bom e é saudável para mim e para você, que nós estamos apoiados sobre duas pernas, a Torá e o Mashiach. Se eu tirar uma, eu fico desequilibrado. Eu fico louco, desequilíbrio mental. Vai lá em Mateus capítulo 10 para você ver. Capítulo 10 de Mateus, você vê aqui o nosso Mashiach ensinando. Ouve a voz dele, do rei. Ele é o herdeiro legítimo. É para ele que ali Isaac está trabalhando. Olha só que coisa linda aqui. Mateus, eu falei, né? Capítulo 10. Dá vontade de ler tudo, né? Mas eu não posso. Fala lá, ó, capítulo 5, vamos do 5 em diante. E Yeshua enviou esses 12 e lhe ordenou. Ele vai enviar os homens, os seus discípulos, para quê, irmãos? Para proclamar. Então aqui na proclamação, ele vai dar para eles o quê? Uma estrutura. Olha só, o Mashiach ensinando. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide antes a ovelhas perdida da casa de Israel. Por isso, agora a gente começa a entender, Leonardo, quando ele fala assim, primeiro ficai em Jerusalém.
Porque eu preciso de uma estrutura baseada na Torá, que provém dos nossos pais, para que eu possa ir e anunciar o nome de Adonai. E o Espírito descer sobre ele. O Espírito do Mashiach. Enfrentar uma terra de espinheiros e sarças. Isso. Para enfrentar uma terra de espinheiros e sarças. Olha o verso 7. Então vamos ler então. Vai lá, capítulo 7, verso 7. E indo, pregai dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não leveis ouro, irmãos, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, para que você não vai desviar da função a qual você vai exercer. Vai só você e Adonai. Não leves ouro nem prata, ele fala, o verso 10, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ao entrares numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, o shalom de Adonai. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, se você for rejeitado como os filhos de Abimeleque, nem ouvir as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés, porque houve rejeição. Está vendo? Foi isso a nossa postura quando nós fomos rejeitados, onde nós estávamos. Porque ali tinha um berro lá fora. Tinha um olho d'água ali. Ali Tinha um olho d'água. Eles puseram para fora. E nós fomos lá e sacudimos nossas vestes, varões, os homens. Tocamos o shofar e viemos continuar, porque havia funções para nós. Nós tínhamos que continuar. Olha o verso 15. Em verdade vos digo que no dia em que o juízo do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sarças e espinheiros, está vendo? Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados, como o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Adonai vai colocar na sua e na minha boca. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você é odiado, você está dentro nesse princípio, odiado por causa do nome de Adonai. Não é um ódio comum, não, é um ódio por causa da palavra de Adonai. Se você causar esse constrangimento, está certo. Agora, cuidado quando você for muito lisonjeado. Cuidado. Põe uma faca na garganta. Olha o verso 23. Quando vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Não vai dar tempo, está vendo? O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Olha o verso 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Bastou para Isaac ser igual a Abraão. Basta para mim e você ser igual ao Mashiach. E ao servo como seu Senhor. Se chamam, é isso mesmo? Se chamaram Beuzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Olha o verso 26. Portanto, não ter mais nada encoberto que não haja de se revelar-se, em oculto que não haja de saber-se. E o que vos digo no escuro, dizendo na luz. E o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes
aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não temo o homem. Ele manda você subir ao alto dos telhados das casas e anunciar. Mas se você estiver dentro da estrutura que o Mashiach ensina aqui, você estará seguro. Isso aqui, irmãos, se chama vocação sagrada. O Mashiach, lá em Lucas capítulo 4, verso 21, ele, quando lê ali o profeta Isaías no capítulo 61, ele diz assim, olha, agora se cumpriu-se a promessa, a palavra de Adonai se cumpriu-se. Ele estava falando de uma vocação sagrada dele. Qual é a vocação sagrada? É lá em Isaías capítulo 61. Vai lá comigo para você ver. Capítulo 61 do profeta Isaías. Diz assim, olha, é a proclamação da liberdade. Por isso que eu falei para mim, para você, que é uma vocação sagrada para a comunidade do Mashiach e para Israel, para um só corpo, né? Não há essa separação. Capítulo 61 diz assim, o Espírito do Eterno Elohim está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas a quem? Aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar o quê? Liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Eterno, o dia da vingança do nosso Elohim, a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de quem? De Sião, que se dê ornamento de cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por um espírito angustiado. Eles se chamarão árvore de justiça, plantação do Eterno, para que ele seja o que? Glorificado. Baruch Hashem, para que ele seja glorificado. Por em liberdade, eu vou terminar, irmãos. Por em liberdade, tem uma expressão, é natar. Você vai encontrar várias expressões em hebraico, mas eu achei interessante ela, natar, é soltar, é desfazer. O termo aqui refere-se também a saltar, é pôr em movimento aqueles que estavam cativos. É isso aqui, Isaías capítulo 61. O profeta Isaías, no capítulo 58, ele diz que para que eu e você possamos desfazer as ataduras da impiedade. Vai lá comigo para nós terminarmos em Isaías 58. Para nós terminarmos aqui, irmãos. Isaías capítulo... Só virar um pouco a sua página aqui. O verbo, a expressão aqui, para que você possa liberar, dar movimento àqueles que estão cativos, é proclamar a liberdade. O profeta aqui no capítulo 58, verso 6, ele diz assim, olha, não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo. Não é também que repartas o teu pão com faminto, e que colhas em casa os pobres e desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas do teu próximo, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente fará o quê? Brotará. Olha, o olho d'água, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Eterno será o quê? A tua retaguarda, porque você está ali anunciando. Então clamarás, e o Eterno te responderá. Gritarás, e ele te dará, porque ele te viu. Olha o nome do poço, ele te vê. Eis-me aqui, Hinene. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Eterno te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. Você será um manancial de águas vivas, e fortificará os teus ossos, a tua estrutura. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Agora vê aí a descendência, o próximo versículo. Vamos ver a descendência no próximo versículo, verso. Os que de ti procederem, a sua descendência, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás o fundamento de geração em geração, Toledote, chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas com moradia.
Porém, se desviar o teu pé de profanar o Shabat, de fazer a tua vontade no seu santo dia, e vai falar do Shabat, de chamar, porque é a primeira coisa que eu vou transgredir quando eu abandono Adonai. É o tempo, é o Shabat. Primeira coisa que eu vou abandonar é o Shabat. Eu vou desprezar aquilo que provém de Israel, da palavra, da Torá. Aqui, olha, esse chamar do Shabat deleitoso, santo dia do Eterno, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, falando palavras vãs, então te deleitarás no Eterno, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai, Jacó, a estrutura de Abraão. Quem disse isso? A boca do Eterno. Eterno, nós queremos te dar glórias. Abençoar o teu santo nome, porque é tu, o Criador de todas as coisas. Em ti está, ó Pai, a prosperidade de vida que nós precisamos, ó Pai. Que nós precisamos observar em ti e adquirir a estrutura que o Senhor estabeleceu para os teus servos, ó Pai. Para que nós não venhamos ser encontrados em falta quando o Mashiach nos vier. Portanto, ó Eterno, seja o Senhor misericordioso conosco. Dê a fertilidade a esta casa, Pai. Assim como foi a fidelidade com o teu servo Abraão, com o teu servo Isaac. Para que nós possamos ter vida longa em tua presença. E que a nossa descendência possa perpetuar, estudando e aprendendo de ti, na estrutura que provém da tua palavra. Em nome de Yeshua, Messias, é que nós oramos diante de ti. Amém.